Olá, eu sou o professor Rodrigo, trabalho com a disciplina de Filosofia no Instituto Federal da Bahia, IFBA, Campos Ilhéus, e este trabalho é desenvolvido a partir de um projeto de ensino submetido e apoiado pela Pró-Reitoria de Ensino da instituição, que tem como título Virtualidade e Mediação Tecnológica no Ensino de Filosofia e Sociologia, produzindo material didático, reflexões, pensamentos, discussões que auxiliem um pouco e que supra de alguma medida, a ausência de encontros presenciais em função do contexto de pandemia que nós estamos vivendo. Agora, hoje nós iremos discutir um pouco sobre a temática da teoria do contrato social, que é uma concepção ou uma maneira de entender a origem do Estado, que foi uma filosofia muito própria e muito característica da modernidade e que foi, sobretudo, defendida por esses três pensadores que aí aparecem, que é o inglês Thomas Hobbes, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. Nós iremos apresentar, de maneira bem breve e sumária, o que significa ou o que defende a teoria do contrato social, que é uma maneira de entender e de explicar, metaforicamente, a relação dos seres humanos com o Estado, com a organização política de maneira geral. Para início de conversa, então, é importante que a gente entenda que para defender ou para explicar, para propor uma compreensão da organização da sociedade, como ela se desenvolveu e surgiu, os filósofos do contrato social, os contratualistas, eles supõem ou eles levantam uma hipótese, que é a hipótese de que há muito tempo atrás, antes da existência do Estado, os seres humanos viviam no que eles chamavam de estado natural, ou estado de natureza, que é a condição do homem ainda não civil, ainda sem sociedade. O homem, por assim dizer, em estado natural. O homem, por assim dizer, selvagem, ainda não propriamente inserido numa comunidade política. O que eles defendem, o que esses filósofos defendem, é que, colocando a hipótese desse estado natural, dessa condição do homem selvagem ainda fora da política, a vida dos seres humanos nessa condição tinha uma série de inconvenientes. O contrato social é a maneira como eles explicam o surgimento do Estado. O Estado teria surgido, então, porque no estado de natureza, na vida selvagem, uma série de inconveniências impediram ou dificultaram que os seres humanos continuassem vivendo assim, levando então à necessidade do estabelecimento de um poder central que organizasse e que garantisse a justiça. Portanto, acreditam ou defendem ou supõem ele como hipótese a ideia de que no estado natural uma série de inconveniências fez com que os homens se reunissem e fruto dessa reunião, por assim dizer, metaforicamente, eles fizeram um acordo, um contrato para estabelecer entre eles uma autoridade que garantisse a justiça. Portanto, a liberdade natural, que era a liberdade ilimitada própria do estado de natureza, foi substituída pela liberdade civil, pela liberdade política. Então, no estado social, na sociedade, nós não temos a liberdade plena e ilimitada que tínhamos no estado natural. Na sociedade civil, nossa liberdade é limitada porque vivemos junto com outras pessoas. E, por outro lado, a posse dos nossos bens, por assim dizer, falando de maneira hipotética, nós deixamos de ter a posse e o contrato social nos permite ter a propriedade das coisas. A posse é o mero usufruto das coisas, o mero usufruto daquilo que nós possuímos. A propriedade é quando esse uso se torna um direito reconhecido coletivamente. Então, a passagem do estado natural para o estado civil, a passagem do estado de natureza para o estado de sociedade, substituiu a liberdade natural por uma liberdade civil, portanto limitada, mas ao mesmo tempo fez com que a posse que nós tínhamos, ou que os seres humanos tinham, das coisas que eles faziam usufruto, se tornassem propriedade porque reconhecidas pelo Estado e, portanto, politicamente um direito. Pois bem, os três filósofos
que mais se destacam na defesa dessa teoria do contratualismo, do contrato social, são, em primeiro lugar, o Thomas Hobbes, que é um filósofo nascido em 1588 e que morreu em 1679, e que defendia a ideia de que o homem é, por natureza, egoísta e mau, ou, naquilo que se tornou sua frase clássica, ou mais conhecida, o homem é lobo do próprio homem. Portanto, para Hobbes, no estado de natureza, sem a sociedade, sem o Estado, sem a polícia, sem o exército, sem um poder central, os homens se matariam ou brigariam entre si e não existiria paz. Viveríamos num estado de constante conflito, de constante guerra de todos contra todos. Portanto, o Estado surgiu na perspectiva de Hobbes para garantir a justiça e para garantir a ordem, para que a sociedade pudesse garantir um mínimo de liberdade para os indivíduos que antes viviam em estado de barbárie, em estado de guerra e de luta de uns contra os outros. É claro que na teoria, na concepção de Hobbes, isso significa que o soberano, ele é o único que permanece livre. É como se os súditos, ao aceitarem o pacto social, o contrato, renunciassem plenamente sua liberdade em favor do soberano, que permanece ele apenas livre. Então, Hobbes acaba concebendo a ideia do Leviatã, que é uma espécie de Estado muito forte e que limita os direitos individuais dos súditos, porque, para a concepção de Hobbes, o Estado, o soberano, ele deve ser absoluto, e os súditos renunciaram à liberdade do Estado natural para que o soberano pudesse garantir a ordem. Mas a consequência disso é a ideia de que o soberano é absoluto e de que a defesa, portanto, de um Estado forte. Por sua vez, o John Locke, nascido em 1632 e que morreu em 1702, entende que o Estado surge para garantir o direito natural. Direito natural seria algo como uma série de direitos que nós possuímos e que estão inscritos em nossa carne, independente, portanto, de qualquer lei criada pelos homens. Então, o direito à vida, o direito ao próprio corpo, a liberdade do seu próprio corpo. Então, de acordo com a propriedade. Então, de acordo com Hobbes, o Estado surgiu para garantir o direito natural, para garantir algumas liberdades fundamentais que no estado de natureza não é possível garantir em função das inconveniências do estado natural. Então, o Estado surge com a função de preservar a vida e preservar a propriedade, na leitura que faz o Locke. Mas, ao contrário do Hobbes, o Locke não tinha essa defesa, não defendia como Hobbes defendia, a ideia desse Estado forte, concebendo a possibilidade de um Estado, de um soberano que dividisse o poder e que, portanto, não fosse absoluto, como pretendia e desejava o Hobbes. E, por fim, o Jean-Jacques Rousseau, nascido em 1712, que morreu em 1778, defendia a ideia de que no estado natural os seres humanos eram bons, viviam em felicidade e em harmonia. O homem é feliz por natureza, vive por natureza em harmonia com os outros. No entanto, ao surgir a propriedade, ao surgir a propriedade privada, surge entre os homens a desigualdade, e essa desigualdade engendra a necessidade, por exemplo, de proteção da propriedade, de proteção dos proprietários, daqueles que têm propriedade. Isso faz surgir a necessidade do Estado. E, consequentemente, com o Estado surge toda a organização burocrática do Estado, a disputa pelo poder e toda a vida política, a vida em sociedade, e isso acaba por corromper ou por fazer silenciar aquela harmonia ou aquela felicidade, aquela natural predisposição para o bem que o homem, de acordo com Hobbes, possui. Portanto, o Estado serve para preservar, para o Hobbes, essa liberdade civil, para o Rousseau, perdão, serve para preservar a liberdade civil na medida em que, com o surgimento da propriedade privada e, consequentemente, da desigualdade, não é mais possível paz. Então, a diferença entre os três pensadores, todos os três defendem a ideia de que houve um estado natural
uma condição do homem antes da sociedade, antes do Estado, e que houve uma necessidade, em função das inconveniências desse Estado natural, do estabelecimento de um poder central. Hobbes defende, porém, que esse poder é absoluto e que o soberano ele é o único que continua em liberdade. Portanto, defende a ideia de um Estado forte, absoluto, coisa que o Locke já não vai fazer, pressupondo ou permitindo, concebendo a possibilidade de uma divisão de poderes que diminua o poder absoluto do soberano. E o Rousseau, por sua vez, concebe a ideia de que no estado natural os seres humanos viviam felizes em harmonia, mas a invenção da propriedade privada acabou engendrando as desigualdades entre os homens, e dessa desigualdade o surgimento do Estado, das instituições burocráticas, da luta pelo poder, e isso acabou corrompendo os homens. De maneira geral, portanto, a teoria do contrato social defende ou explica ou pretende dar conta da existência do Estado a partir desse movimento de passagem do Estado selvagem para o Estado coletivo, para o Estado civil, e que seria marcado então por essas características que, evidentemente, falei de maneira bem superficial e grosseira aqui, mas que apenas para a gente ter mais ou menos uma direção de onde caminhar e de onde pensar essas questões. Beleza? Até uma próxima, pessoal!